Martinho Lutero te libertou de Roma, mas não te libertou de Platão. E você está pagando o preço 500 anos depois. Lutero pregou as 95 teses, enfrentou o Papa, traduziu a Bíblia, mudou o mundo, gigante da fé, herói protestante. Mas aqui está o que ninguém te contou. Antes de ser reformador, Lutero foi monge agostiniano por 20 anos. E a ordem agostiniana estava encharcada de filosofia platônica que Agostinho de Hipona trouxe para dentro do cristianismo 1000 anos antes. E Lutero, mesmo reformando doutrinas, não reformou completamente a visão sobre corpo, material e dinheiro. Ele carregou Platão e passou para você. E hoje você vive com mentalidade que acha que é bíblica, mas na verdade veio de um filósofo grego que morreu 400 anos antes de Jesus nascer. E neste vídeo eu vou te mostrar exatamente quais ideias platônicas Lutero herdou através de Agostinho. Vou provar com palavras do próprio Lutero. E vou te libertar de 500 anos de platonismo protestante, porque a reforma foi gloriosa, mas incompleta, e você vai completar hoje. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai mudar sua relação com corpo, dinheiro e prosperidade para sempre. Vamos começar com Agostinho de Hipona, porque é ali que a contaminação começa. 354 a 430 depois de Cristo. Antes de se converter ao cristianismo, Agostinho foi neoplatônico fanático por anos. Ele estudou Plotino, o maior filósofo neoplatônico, e absorveu profundamente as ideias de Platão. E quando Agostinho se converteu em 386, ele não abandonou Platão completamente. Ele tentou cristianizar Platão, pegar ideias platônicas e batizá-las com linguagem cristã. E quais eram essas ideias? 3 principais. Primeira, dualismo corpo versus alma. Platão ensinava que corpo é prisão da alma, que alma é pura, espiritual, eterna, mas corpo é corrupto, material, temporário, e que o objetivo da vida é alma, escapar da prisão do corpo através da morte. Agostinho cristianizou isso, ensinou que corpo é fonte de tentação, que desejos do corpo são concupiscência, que cristãos devem negar corpo para purificar alma. Mas isso não é bíblico. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. O corpo é bom, não é prisão. 1 Coríntios 6:19. Vosso corpo é templo do Espírito Santo. Templo, não prisão. Mas Agostinho plantou semente platônica. Segunda ideia, desprezo pelo mundo material. Platão ensinava que mundo material é sombra imperfeita do mundo das ideias, que tudo físico é inferior. Agostinho cristianizou na obra A Cidade de Deus. Dividiu realidade em 2 cidades: cidade terrena, material, corrupta, destinada à destruição; cidade celestial, espiritual, pura, eterna. E ensinou que cristãos devem viver desprendidos da cidade terrena, rejeitar seus prazeres, desprezar suas riquezas. Mas Jesus orou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Terra não é lixeira a ser desprezada, é território a ser redimido. Mas Agostinho plantou. Terceira ideia, ascetismo como virtude. Platão ensinava que negar prazeres do corpo é caminho para a purificação da alma. Quanto mais você sofre fisicamente, mais se purifica espiritualmente. Agostinho defendeu através de vida monástica, jejuns severos, negação de conforto, rejeição de prazer. Mas Jesus participou de festas, transformou água em vinho numa celebração, foi ungido com perfume caro. Jesus não era asceta platônico, mas Agostinho plantou, e 1000 anos depois, Lutero herdou. Agora, 1505. Lutero tem 22 anos, filho de minerador que prosperou, estudando direito para ser advogado, futuro promissor, mas é pego por tempestade. Raio cai perto. Aterrorizado, grita: Santa Ana, me salva, eu me tornarei monge. Sobrevive. 2 semanas depois, entra no mosteiro agostiniano de Erfurt. E ali, naquele mosteiro dedicado a Agostinho de Hipona, Lutero passa os próximos 20 anos sendo formado, 1505 a 1525. 20 anos respirando teologia agostiniana.
20 anos sendo ensinado que corpo é prisão, material é inferior, sofrer fisicamente santifica. E Lutero viveu radicalmente, jejuava até quase morrer, se flagelava, vigílias que destruíam saúde, cela minúscula, apenas uma túnica, negava qualquer conforto. 20 anos fazendo isso, não se apaga da noite para o dia, entra na medula, vira cosmovisão. Em 517, Lutero prega as 95 teses. Reforma começa. Anos seguintes, ele questiona muito. Indulgências, purgatório, autoridade papal, obras como salvação, celibato obrigatório. Mas sabe o que Lutero nunca questionou completamente? A teologia agostiniana sobre corpo, material e dinheiro. Estava tão profundo que ele nem percebia que era filosofia platônica, não revelação bíblica. Agora 5 ideias platônicas que Lutero carregou para o protestantismo. Primeira, o corpo é saco de esterco. Em Conversas à Mesa, coleção de coisas que Lutero disse informalmente, ele está registrado dizendo: nosso corpo não é nada além de um saco de esterco. Saco de esterco? Paulo disse: vosso corpo é templo. Lutero disse: saco de esterco. Em De Servo Arbítrio, Lutero escreveu: o homem após a queda é como monturo coberto de neve. Por fora parece puro pela graça, mas por dentro continua puro estrume. Platonismo puro, desprezo pelo corpo, dualismo, Agostinho, Platão, não Jesus. E isso criou mentalidade protestante que negligencia corpo, não cuida saúde, espiritualiza doença. Acha que sofrer fisicamente te aproxima de Deus, mas Deus criou o corpo bom e quer que você floresça integralmente. Segundo a ideia platônica, o material é inferior ao espiritual. Lutero desenvolveu teologia dos 2 reinos. Reino espiritual governa a alma através do evangelho. Reino temporal governa corpo através da lei. E Lutero deixou claro: reino espiritual é superior. Reino temporal é inferior. Em Autoridade Secular, em 523, Lutero escreveu: o reino de Deus é reino espiritual. Reino do mundo é reino temporal. E devemos saber que o espiritual está acima do temporal. Isso criou hierarquia. Pastores e missionários, reino espiritual superiores. Empresários e comerciantes, reino temporal inferiores. Até hoje, em igrejas protestantes, há essa sutil desvalorização de negócios. Pai orgulhoso, se filho vira pastor. Desconfortável, se vira empresário. Mas isso é platônico, não bíblico. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor. Tudo, não há hierarquia. Terceira ideia platônica. Comerciantes são suspeitos espiritualmente. 1524. Lutero escreveu obra inteira sobre o comércio e a usura. Ataca comerciantes brutalmente. Os comerciantes têm entre eles uma regra comum: eu posso vender minha mercadoria pelo preço que quiser. Eles consideram isso um direito, mas isso não é direito cristão, é direito pagão. Lutero defendeu que cristãos não deveriam cobrar o que mercado aguenta, deveriam cobrar apenas preço justo, determinado por quem? Lutero nunca explicou bem, mas a ideia, lucro além do mínimo é ganância. Em sermão de 1540, Lutero disse literalmente: onde há grande propriedade, houve grande roubo, pois ninguém pode ficar rico honestamente. Lê de novo: ninguém pode ficar rico honestamente. Todo rico é ladrão. Riqueza legítima não existe. Mas Abraão era extremamente rico. Jó, o mais próspero do Oriente. José de Arimateia, rico. Lídia, comerciante rica. Nenhum condenado. Lutero repetia preconceito medieval contra comerciantes. Veio de desprezo platônico pelo material. E isso criou cultura protestante que vê empresários com desconfiança. Acha que lucro é potencialmente pecaminoso. Evita negócios como área menos santa. Quarta ideia platônica: buscar além do necessário é falta de fé. Lutero pregava constantemente Mateus 6, Sermão do Monte. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer ou vestir. Lutero interpretava como proibição de buscar prosperar. Ensinava que cristãos devem confiar em Deus para a provisão diária, que tentar acumular para futuro demonstra falta de fé. Em sermão disse: Deus nos providencia o necessário. Buscar além disso é não confiar que Deus proverá.
Mas espera, José do Egito acumulou durante 7 anos de fartura para 7 anos de fome. Isso foi sabedoria, não falta de fé. Provérbios 21:5. Os planos do diligente levam à fartura. Planejar é diligência. Lucas 14:28. Jesus ensinou: qual de vós, querendo construir uma torre, não se assenta primeiro e calcula o custo? Jesus ensinou planejamento financeiro. Lutero ensinou desconfiança de planejamento. E isso criou mentalidade protestante de viver no dia a dia. Parece espiritual, mas é financeiramente destrutiva. Quinta ideia platônica. Sofrimento deve ser aceito resignadamente. Lutero desenvolveu teologia da cruz. Enfatizava aceitar sofrimento como vontade de Deus. Escreveu em carta a Melanchthon: Deus nos envia tribulações para nos ensinar paciência, não para serem removidas. Devemos suportá-las com resignação. Isso veio do estoicismo, outra filosofia grega que Agostinho também absorveu. Estoicos ensinavam resignação ao destino, aceitar tudo sem resistir. Mas Jesus não aceitou doença. Ele curou. Pedro não aceitou prisão. Orou e anjo o libertou. Paulo não aceitou apedrejamento resignadamente. Fugiu de cidades quando necessário. Bíblia ensina fé ativa, não resignação passiva. Mas Lutero, influenciado por filosofia estoica via Agostinho, ensinou resignação. E isso criou mentalidade protestante que espiritualiza sofrimento financeiro. Estou passando aperto. É cruz que devo carregar. Não, é problema que você deve resolver com sabedoria de Deus. Agora, 5 impactos devastadores dessas ideias platônicas na sua vida hoje. Primeiro, você sente que cuidar do corpo é menos espiritual. Se corpo é saco de esterco, você inconscientemente negligencia a saúde. Não se exercita, não come bem, não dorme suficiente. Quando adoece, espiritualiza. Deus está me ensinando algo. Quando pode ser? Eu não cuidei do templo que Deus me deu. Segundo, você desconfia de prosperidade material. Se material é inferior, se comerciantes são suspeitos, se ninguém fica rico honestamente, você desenvolve culpa por querer prosperar, sabota oportunidades, rejeita promoções, cobra menos do que vale, porque no fundo acredita que buscar riqueza te torna mundano. Terceiro, você não planeja financeiramente. Se buscar além do necessário é falta de fé, você não investe, não cria reserva, não planeja a aposentadoria, chega aos 60, 70 anos sem nada, dependendo de outros, quando poderia ter sido o mordomo fiel que multiplicou. Quarto, você romantiza sofrimento financeiro. Se tribulações devem ser aceitas resignadamente, você passa aperto e pensa: Deus está me santificando. Não busca soluções práticas, não age, só aceita e sofre, mas Deus nunca te chamou para sofrer desnecessariamente. Quinto, você ensina seus filhos a ter medo de dinheiro. Quando você vive com mentalidade platônica via Lutero, seus filhos absorvem, aprendem que corpo não importa, dinheiro é perigoso, comerciantes não prestam. Aceite sofrimento. 3 gerações depois, família inteira vive em escassez platônica. Agora vamos destruir platonismo luterano com palavra pura. Primeira verdade, o corpo não é saco de esterco, é templo. 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 3,16. Vós sois templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. Deus habita seu corpo, cuide dele. Segunda verdade, material não é inferior. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Tudo, material e espiritual. Não há hierarquia. Terceira verdade, ricos podem ser honestos. Abraão era extremamente rico, Gênesis 13:2, e foi chamado amigo de Deus. Jó era o mais próspero do Oriente, Jó 1:3, e Deus o considerava íntegro. José de Arimateia era rico, Mateus 27:57, e discípulo de Jesus. Riqueza e santidade podem coexistir. Quarta verdade, planejamento é sabedoria. Provérbios 21:5. Os planos do diligente levam à fartura. Provérbios 6:6-8. Vai ter com a formiga, prepara no verão o seu pão. José acumulou durante fartura para sobreviver à escassez. Planejar não é falta de fé, é mordomia.
Quinta verdade: Deus quer que você haja, não apenas aceite. Tiago 2,17. A fé sem obras é morta. Jesus curou. Não disse aceite sua doença. Paulo agiu. Não aceitou o apedrejamento resignadamente. Fé bíblica é ativa, não passiva, porque aqui está a verdade final. Lutero te libertou de muita coisa: indulgências, purgatório, obras como salvação, papado, e isso foi glorioso. Mas Lutero não te libertou de Platão, porque ele mesmo nunca se libertou completamente. 20 anos de formação platônica agostiniana não se apaga, e Romanos 12:2 continua válido. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação inclui identificar e rejeitar filosofia pagã, mesmo quando vem através de reformadores que amamos, porque a autoridade final não é Lutero, é a palavra. Se este vídeo te libertou de 500 anos de platonismo protestante, deixa um like e escreve nos comentários: eu completo a reforma que Lutero começou. Compartilha. Qual ideia platônica de Lutero mais te impactou? Foi corpo como saco de esterco? Foi desconfiar de comerciantes? Foi resignação ao sofrimento? Inscreva-se no canal Intelivox. Um abraço e até o próximo vídeo.